Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia. Que bom estarmos juntos em torno da palavra de Deus. Se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, compartilhe nas suas redes sociais, mande para aqueles seus amigos, grupo de família e também deixe um comentário. Nós estamos unidos e reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18 do Evangelho de São João, versículo do 28 ao 30, que diz assim: Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazes contra este homem? Respondeu-lhe: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Veja que nós estamos avançando para águas mais profundas. Estamos meditando a respeito da paixão de Cristo, de maneira muito especial aqui, a prisão de Jesus. Jesus que já tinha sido interrogado pelo sumo sacerdote, por Caifás, e agora ele é levado para o governador Pilatos, que era quem governava o Império Romano, era quem governava aquela região, e o nome do governador era Pilatos. Então, existe um contexto histórico aqui, que é inegável dizer que isso não aconteceu. Um dia eu fiz uma pregação acerca da igreja, e neste dia tinha um professor de história na assembleia. Quando terminou a pregação, aquele professor chegou para mim e disse: Rony, eu gostei da pregação, mas a história não é bem como você disse. O cristianismo ele foi realmente surgido a partir do imperador Constantino. Aí eu olhei para o irmão assim, eu digo: irmão, eu não sei aonde você fez a sua faculdade de história, mas dizendo isso, quer dizer que os anos passados a Constantino, a história foi apagada? Então a Bíblia, meu irmão, ele também é um livro histórico. É um livro de fé, mas também é um livro histórico. Então faz parte da história esse contexto. Você está me entendendo? Então, o cristianismo acontece a partir do nascimento de Cristo. A própria história é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Você está me entendendo, irmão? Então, agora sim, depois de Constantino, houve uma autorização do imperador da época para dizer: a religião oficial do império é o cristianismo. Mas o cristianismo já vinha acontecendo anos atrás. Então, muito cuidado onde você aprendeu história, né? Então, veja aqui a palavra de hoje. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Veja a contextualização histórica. Havia ali um lugar, havia dentro daquele lugar um espaço chamado pretório. Aquele lugar era um lugar onde o governador Pilatos tinha audiências públicas com aqueles que viriam ter com ele. Porém, os romanos e aquele ambiente era um ambiente pagão, onde o judeu não entrava ali, porque se eles entrassem, eles eram contaminados com as crenças daqueles homens, pois dentro do pretório havia também ali divindades entre aspas, né, romanas, onde era queimado incensos e outras coisas, oferendas e outras coisas mais. E o judeu não dava um passo adiante para entrar ali, porque senão eles iriam se contaminar. E estava perto a festa da Páscoa, e eles precisavam festejar esse dia, que era a passagem, a lembrança da Páscoa judeu, a lembrança da libertação do povo de Deus lá do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o povo hebreu que foi
liberto das mãos do faraó. Então estava perto essa festa da Páscoa, onde era rememorado para o povo judeu a sua libertação. Só que os líderes religiosos da época não estavam compreendendo que havia uma outra Páscoa a ser vivida por eles, que era a Páscoa de Cristo Jesus. O libertador, o Salvador estava ali na frente deles, e eles não acreditaram. E eles não entraram ali no pretório para não se contaminar e poder festejar e comer da Páscoa. Olha o contexto que João, olha a riqueza de detalhes que João traz aqui. Me desculpe. Por isso você vê, por exemplo, naquele filme de Mel Gibson, que ele é baseado exclusivamente no Evangelho de São João, pelas riquezas de detalhe que aqui está descrito. E no versículo 29 ele vai dizer: saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: que acusação trazes para este homem? Pilatos saiu e foi ao encontro. Aqueles homens também eram respeitados. A autoridade da época romana também respeitava aquelas autoridades judaicas. Pilatos saiu ao encontro deles. E lá viu aquela cena. Eles viram que eles trouxeram um homem que estava amarrado, atado com cordas, com corrente, que já tinha sido esbofeteado. Talvez Jesus já estava ali com alguns hematomas. E aí, quando Pilatos sai e vai ao encontro deles, ele pergunta: que acusação trazes contra este homem? Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez Pilatos já conhecia Jesus. E aqui agora ele se encontra com aquele homem que ele tinha ouvido falar e que agora estava diante dele e estava preso. Estava ali para ser julgado, pois aquele lugar, o pretório, era um lugar também de julgamento. Respondeu-lhe então: se este não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Olha de que maneira Jesus é apresentado a Pilatos, como malfeitor. E aqui fica a pergunta: qual foi o mal que ele fez? Qual foi o crime que Jesus cometeu? E hoje a gente vive em um contexto de uma sociedade, poderia dizer até em várias partes do mundo, onde o cristão é perseguido, onde o cristão é ridicularizado, onde o certo virou errado, o errado virou certo. O Papa, o saudosíssimo Papa Bento XVI, ele disse um dia, lá da janela onde se faz e se reza o Ângelus, ele disse: católicos, cristãos, ficai preparados para o martírio da ridicularização. Jesus foi apresentado como malfeitor. Jesus hoje é apresentado na sociedade como alguém, para muitos, que não serve. A gente vê aí vídeos circulando nas redes sociais, de outras pessoas que levantam bandeiras disso e daquilo outro, e tem um camarada aí que diz abertamente, um artista, que eu acho que de artista aquele camarada não tem nada, e aqui não convém dizer o nome, mas ele diz: nós queremos acabar sim com o cristianismo, nós queremos acabar sim com a família tradicional, nós queremos acabar sim com a Bíblia, porque isso nos prejudica. O filósofo Karl Marx dizia que a religião cristã, a Sagrada Escritura, é o ópio de uma sociedade. Olhem que contexto a gente está vivendo, onde muitos tomam essas coisas por verdade. Jesus é apresentado como malfeitor. Como eu conheço Jesus? Como eu apresento Jesus para as pessoas? Qual a minha experiência com Jesus? Tudo isso eu tenho que encontrar resposta dentro de mim. Eu digo para você que Jesus, como diz o apóstolo São João na sua primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor. E no amor não há temor. Deus é amor. Por que que as pessoas não aceitam o amor e ser amada por Deus? Existe um fechamento de coração e é necessário que ele seja divulgado e conhecido cada vez mais, para que muitos cheguem a essas verdades.
façamos a nossa meditação interior. E reze comigo. Senhor Jesus, aqui na tua presença nós nos colocamos. Te apresentaram, Jesus, como um malfeitor. Levaram, Jesus, a tua pessoa para este lugar que não era um lugar santo, era um lugar pagão. Como tu hoje, Senhor, é levado a lugares onde tu é profanado de diversas formas. E aqui, Senhor Jesus, eu quero fazer reparação das profanações que é feita pelo teu nome, pela tua santa palavra, pela Eucaristia, pelos padres, pelas santas missas. Senhor Jesus, são muitos os inimigos, mas quero usar aqui da palavra e do nome do arcanjo São Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como tu, Senhor. Por mais que a sociedade, por mais que as pessoas não te aceitem, tu não irá mudar a tua essência, que tu é amor. E tu ama a todos sem distinção de raça, cor, de nação, de gênero. Tu ama a todos, sem exceção. Por mais que não aceitem, tu nunca vai deixar de ser quem tu és, Senhor e Deus. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.